Então, nessa segunda parte da aula aqui, eu vou discutir algumas questões ainda sobre ação e reação. Tá? Aí, ó, somatória das forças. Aqui, Fábio, você podia perguntar o que era o FR lá, né? Eu vou ter que usar FR porque todo mundo usa FR, né? Mas o FR lá, né? Às vezes a força total, dá até uma compreensãozinha melhor, né? É a soma das forças. Né? Então, se eu colocar aqui pessoas atuando, em qualquer lugar que seja, né? Mas aplicar forças iguais, deixa eu colocar valores aqui, né? Aplicando forças iguais, posso até colocar uma velocidadezinha aqui, não vai ter mesmo. Forças, mesmo que de pontos diferentes aqui, mas atuando com forças iguais, eu tenho força atuando? Tem, duas inclusive. Quais são as características dessa força? Direção, a mesma. Sentido, contrário, uma força está para a esquerda, a outra está para a direita. Valor, mesmo módulo, mesmo valor. Aí vem a perguntinha, galera. Essas forças estão atuando no mesmo corpo? Quem fez essa força de 50 newtons? Em quem ele fez? Quem fez essa outra da esquerda? Quem fez a força? E aonde fez? Aí eu pergunto, e aí? O que vocês me falam? Isso aqui, Pô, essa. tem isso se puxar na ponta ou se puxar de mais perto? Tanto faz. Ai, ai. Calma aí. Deixa eu reiniciar aqui. Eu posso colocar, né, um mais próximo aqui, como eu coloquei, e posso colocar um mais distante. Né? E não vai mudar nada. Né? Não é essa distância onde a força está sendo aplicada que vai mudar alguma coisa na situação aqui. Beleza? Então vai ficar aí a vida toda fazendo força. Tranquilo? Tranquilo? Beleza, Fábio? Aí eu pergunto para vocês, essas forças que estão atuando aqui, elas são par de ação e reação? Sim, eu acho. Você acha que sim? Oh, meu Deus, minha caneta. Essa caneta não pode cair. Então tá, vamos lá se são. Vamos fazer um estudo aprofundado delas aqui. Vou analisá-las com calma aqui. Bem, tem que atender a alguns pré-requisitos para não poder falar assim, isso aqui é ação e reação. Eu olho para as duas forças e olho a direção, tem que olhar a direção, eu tenho que analisar a direção, eu tenho que analisar o sentido, eu tenho que analisar os valores, né, os módulos. Aí, beleza, até aqui tudo bem. Tem várias forças que até aqui elas são iguais. Aí depois vem corpos diferentes. Eu gosto de falar da natureza dessas forças também. Natureza. Natureza significa, é só a terra que está fazendo, é só a superfície, é só a corda, né? E assim vai. Beleza? Beleza, então vamos lá. Direção. Direção é a mesma, galera, ou é diferente? Vamos exercitar o nosso conceito de direção e sentido. O que vocês me dizem em relação à direção? Qual é a direção dessas forças aí? Oi? Estou só? Me abandonaram? Todo mundo foi embora? Claro que não, né, Carlos? É porque tá tendo barulho de fundo aqui que tá me fazendo não entender o que você acabou de perguntar. Deu um nó aí? Deu não. Qual seria a direção dessas duas forças aqui? Eu tenho uma força de 50 newtons, duas forças, né, de 50 newtons, na verdade, na horizontal. Então a direção é a mesma direção. Sentido, uma está para a direita, Oposto. Sentidos exato, outra opostos. está sentidos opostos. Sentidos opostos, direita e esquerda. Módulo, as duas são de 50 newtons, então módulos iguais. Beleza? Módulos iguais. Módulos iguais. Corpos. Bem, esse carinha de vermelho aqui, ó, ele fez uma força de 50 newtons no vagãozinho aqui
puxando ele na direção dele. Ele fez essa força de 50 newtons aí na direção dele. Na direção e no sentido dele, né? Na direção da corda no sentido dele, para a direita. Então, e o outro cara, vou até colocar de azul aqui, fez uma força na mesma direção, só que no sentido dele. Fez uma forçazinha aqui no sentido dele, também de 50 newtons. Então, os corpos são corpos diferentes. As forças estão atuando no mesmo corpo, né? Os dois estão fazendo força no mesmo corpo. Então, corpos iguais. Já acabou a brincadeira, iguais. Não pode ser mais ação e reação. Tá certo? A natureza. Uai, se eu tirar a corda, essas forças aqui é tensão. Depende da corda. Se não fosse a corda, isso aqui é uma tensão. Ó. Se não fosse a corda, acabou, amigo. Não teria essas forças. Então a natureza, até que a natureza é a mesma. Porque são tensões que estão atuando. Mas o mais importante, rapidinho aqui, o mais importante, os corpos não são diferentes. Então isso aqui não é a terceira lei de Newton. Não é, tá? Não é a terceira lei. Não é ação e reação. Não essas daqui que estão atuando. Não essas duas de 50. Agora, se você quiser pensar. Aí eu volto aí, tá? É Eric que perguntou, né? Se você pensar no carinha de me dá vermelho licença pra... fazendo força no vagão de 50 newtons e o vagão fazendo força no carinha aqui, aí sim. Essas duas aqui, elas têm a mesma direção, sentido contrário também, até mesma direção, sentido contrário, mesmo módulo, sim. Corpos diferentes, essas duas aqui sim. Aí seria essas duas aqui, né? Não fui feliz na cor não, seria corpos diferentes. Corpos diferentes. Mesma natureza? Mesma natureza. As duas forças também são tensões. Certo? Então, o carinha fazer força no vagão e o vagão fazer força no carinha é terceira lei, sim. É ação e reação. Ok? Ação e reação. Agora, as forças que atuam aqui no vagão, né, essas duas aqui, elas não são ação e reação. Beleza? Pode perguntar. Todo mundo tranquilo aí? João? Então, beleza. Tá. Oi. Então, o que que acontece aqui? Ô, Carlos, Oi. eu tenho uma dúvida meio nada a ver, mas esses bonequinhos que tem aí na tela, eles já têm uma força pré-definida ou você que configura? Esses aqui já tem uma força pré-definida. Isso aqui está sempre mudando, esse aplicativo aqui, esse simulador, tá? Alguns até deixa a gente alterar, configurar a força. Aqui já é definido já. Eu vou trocar, vou colocar outras pessoas aqui. Aí você vai ver que eles fazem forças diferentes. Beleza? Então eu acabei definido aqui, lembrando de novo quem que é ação e reação e quem que não é. Então daqui pra frente eu vou falar muito de ação e reação, terceira lei. Tranquilo? Então eu vou parar com isso aqui. Vou tirar esse carinha. Se eu colocar esse aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, Fábio, pela sua pergunta aí, ó. O carinha do mais ou menos do meio, que estatura média aqui, ele já faz o dobro da força. Olha a soma das forças, já não é zero mais, né? É 50, porque tem um cara fazendo 100, então sobrou uma força resultante na direção do mais forte aqui, beleza? Se eu colocar outra aqui fazendo 2 fazendo 50, 100, 100, resultante volta a ser zero, beleza? Volta a ser zero. Tem par de ação e reação aqui? Tem. Tem pares que não são ação e reação? Tem também. Essas duas que você está vendo aqui atuando no mesmo lugar, não é ação e reação, né? Não é. Tranquilo? Então olha o que eu fiz aí. Agora aqui não. Aqui se eu deixar, obviamente que ele vai ser, ó, acelerado na direção da maior força, né? Até ele parar ali, ó. O carrinho no caso, né? A velocidade está aumentando? A velocidade está aumentando. Muito bem. A velocidade está aumentando. Por quê? Porque agora está sobrando força.
E antes não estava. Inclusive, eu posso fazer uma coisa aqui, ó. Colocar esse negócio para andar, aí ele começa a acelerar, olha lá, começou, eu vou lá e coloco um cara aqui, ó, para fazer a mesma força. Olha que interessante. Ele deu uma aceleradinha no início, aí depois eu corri lá e coloquei outro cara para dar a força resultante igual a zero. Olha o que eu fiz. Inicialmente, ele dá uma aceleradinha, né? Vamos lá. Ele dá uma aceleradinha, ó, porque tá sobrando força, ó. E vai só acelerando, ó. Olha o ponteirinho aqui, ó. Só acelerando. Beleza? Beleza. Vamos lá. Aí eu vou lá e inicio. Aí eu deixo ele dar uma aceleradinha, eu corro, coloco outro cara que faz uma força igual, ajuda esse aqui, né? Aí deu 100, resultante zero, olha lá a velocidade. Aquela que ele adquiriu até esse cara novo entrar, ela permanece igual. Por quê? Agora, a partir do momento que esse cara, esse segundo carinha vermelho entrou, a força passou a ser... Oh, meu Deus, se você ficar caindo, tô perdido. Aí, quando esse segundo carinha entrou, o que aconteceu? A força igualou, resultante zero, e a velocidade parou de acelerar. Essa noção, gente, é muito boa. Isso aqui ajuda a gente demais, assim, ter umas noções boas aí de... Então, vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Se eu colocar mais um carinho aqui, ó, 200, não vou nem exagerar, não. 150 agora vai sobrar 50 para a direita agora, que é 150 para a direita, 100 para a esquerda. Então vai sobrar 50 para a direita. Então se eu iniciar aqui, vai dar uma aceleradinha. Se eu correr e equilibrar as forças, olha lá, passa a ser zero, aquela aceleração, aquela velocidade, perdão, que você adquiriu, você mantém ela. Tá vendo? Porque agora o Por que sistema... está sendo puxado para a direita se as forças são iguais? Interessante. Ah, a física é o bicho. Eu amo isso aí. Pois é, inicialmente não era. Quando eu dou início aqui, ó, o start aqui, ó, início, dou início, no início eu tinha uma força sobrando, eu tenho, né, perdão, uma força sobrando aqui para a direita. Então é essa força que no início está sobrando, né, que se ela não existisse, obviamente, eu posso iniciar aqui e ficar aí a vida toda, o resto da aula aí, todo mundo olhando isso aí. Nós vamos ficar 20 minutos observando isso aqui para ver se muda, viu, gente? Depois vocês não falam que eu estava enrolando, não. Então, se a gente ficar aqui observando, beleza, não vai sair do lugar nunca. Mas se inicialmente eu dou uma diferençazinha de força, né, para algum lado, ponho aqui 150 para um lado e 100, quando eu iniciar, inicialmente essa força que sobrou, ela dá uma acelerada. Se eu quiser que fique acelerando até o final, beleza, só deixar do jeito que tá. Aí vai ficar acelerando, acelerando, tá vendo? A velocidade aumentando cada vez mais, até bater no obstáculo. Beleza? Certo? Agora, se eu quiser que dá só uma aceleradinha e depois para de acelerar, é só eu equilibrar as forças. Então, antes de equilibrar, teve uma aceleração. Agora que eu equilibrei, olha lá, a velocidade ficou constante até bater no obstáculo. Então, isso aqui é ótimo para ensinar, sabe o quê? Inércia. Se eu não vencer, exercer forças iguais, eu não tiro isso aqui do lugar nunca. Então, infelizmente, às vezes, no início, alguém tem que exercer uma força um pouquinho maior para o objeto sair do chão, sair do repouso Carlos, e depois eu mantenho. Manter é muito fácil. O difícil é tirar do lugar. Fala, Davi. e o que acontece se você pegar outro boneco, tipo, deixar só ficar com esse 150 a 100 pro vermelho, De que aí o lado que eu vermelho deixo vai, 100? isso, assim. Aí Isso. você liga o negócio e Sim. depois coloca, e depois de um tempo coloca os dois pequenininhos azuis aí lá. Ah, muito bom. Com o tempo eu ia fazer isso. Muito ótimo, ótimo, ótimo. Bem, eu inicio, aí depois eu ponho esses dois caras. Ó. Deu uma aceleradinha, velocidade, aí depois igualou, não igualou? Aí eu vou e coloco o outro aqui. Então você quer que eu pare o sistema para depois fazer ele voltar. Olha que coisa interessante. Tá? Olha só, olha que coisa interessante. Olha se isso não é parecido quando você. Só
um paralelo aqui. Quando você joga um objeto para cima, ele começa com a velocidade, aí ele vai diminuindo a velocidade até chegar no ponto mais alto. Quando ele chega no ponto mais alto, ele zera a velocidade e volta. Aqui está aparecendo alguma coisa parecida, né? Está acontecendo algo semelhante a isso, né? Algo semelhante a isso. Olha lá. O que nós fizemos? Vamos lá. Primeiro, nós deixamos uma força sobrando para a direita. Aí ele vai para a direita acelerando, porque está sobrando força para a direita. Aí o que a gente faz? A gente pode fazer várias coisas aqui. Coloca um azulzinho só. Aí iguala as forças. Aí a velocidade, vocês reparam que o espaço aqui é pequeno. Aí você vê que a velocidade para de variar. Aí quando adiciono o terceiro carinha, azul, a força maior passa a ser para a esquerda. Só que o cara estava indo para onde? Para a direita. Ele tinha velocidade para a direita. Então o sistema faz primeiro o quê? Primeiro ele para o cara, já que a força maior agora é para a esquerda, ele está indo para a direita. Primeiro para o cara, a velocidade volta toda, fica no zero, igual está aqui agora. Aí, como a força não para a esquerda, puxa o sistema todo para a esquerda e passa a acelerar o sistema todo para a esquerda. Olha que interessante, tá? Então foi isso que aconteceu, que foi o que Davi propôs aí, ó. Vai um pouco para lá, a velocidade aumenta. Eu ponho outro cara, para de aumentar a velocidade, olha lá, ficou constante. Aí eu desequilibro o sistema de novo. Passa agora, olha lá, ele zera a velocidade. Zerou, primeiro você freia o cara, para depois fazer ele voltar. Se eu tirar, ele volta com velocidade constante, ó. Aí agora eu vou sacanear. Vem, faça ele frear, porque agora eu coloquei mais força pro outro lado. Ele freia, começa a acelerar. Eu posso ficar com a velocidade constante agora, porque está 150, 150. E ficar nessa brincadeira aí. Né? Fazer uma força constante pro outro lado, ele diminui e começa a ser acelerado por outro lado. Beleza? E vai só acelerando, acelerando, até eu frear ele de novo, fazendo mais força pro outro lado. E assim por diante, ficar brincando aí o resto da aula, né? Ignorar vocês, vou ficar aqui brincando. Beleza? Tranquilo? Carlos, Oi. se eu tô andando numa estrada e eu tô de carro, e o Sim. carro ele anda tipo 60 quilômetros por hora e tá vindo um vento de 2 quilômetros por hora na frente do carro. Se eu andar 62 quilômetros por hora, é errado? Ou os 62 quilômetros ele vai apagar os 2 quilômetros do vento e não vai ser pego pelo aquele medidor de velocidade? Ótima pergunta. Você vai estar andando a 62, velocidadezinha lá marcando 62 km por hora. Aí, contrária a você, eu entendi, foi isso, né, Letícia? Contrária a você, tem uma força de 2 km por hora, digamos assim. É velocidade, tá? É velocidade. Então, vamos pensar, na verdade, em força. Como tem esse vento contrário aí, né? Vamos fazer uma, só para ficar mais... tentar fazer um paralelo aí com a sua pergunta mesmo. 62 km por hora é a velocidade do carro, não é a força dele, né? E 2 km por hora é a velocidade do vento, não é a força do vento. Né? Ele pode estar fazendo 2 km por hora e está fazendo uma força de 10 newtons, 20 newtons, 100 newtons, né? Então, é força diferente de velocidade. Mas eu entendi o que você está querendo fazer. Vamos supor que essa força do vento, que está contrária ao carro, vai diminuir um pouquinho a velocidade do vento do carro. Certo? Vamos fazer um paralelo com esses valores mesmo. Vamos supor que esses 2 km por hora está tirando 2 do carro. Então ele está fazendo só 60. Ah, mas eu quero fazer 62. Então você acelera mais. Faz mais força contra o vento. Né? Porque aí, na realidade, se não tivesse o vento, você estaria fazendo 64. Mas como tem o vento, você está fazendo 62. Ou então você está fazendo 62, como tem o vento, no velocímetro está dando 60. Entendeu o que eu disse aí? Entendi. Então, o medidor que tem para ver se você está indo à frente da velocidade máxima, Sim. ele vai pegar você como 60 ou vai pegar como 62? Vai pegar com 60. Porque ele não vai conseguir desenvolver a velocidade que ele queria, digamos assim. Então, o velocímetro,
Talvez o carro esteja fazendo uma força para desenvolver uma velocidade de 62. Mas como o vento está atrapalhando, ele só está conseguindo desempenhar 60. Então o velocímetro pega 60. Ele pega a velocidade resultante. Ele pega o tanto que a roda está conseguindo girar ali. Né? A velocidade com que a roda está tentando girar, entendeu? Então o vento atrapalha. Aí eu vou aproveitar a sua boa pergunta aí e vou falar de aerodinâmica. Vou falar não, né? Só abrir um parênteses aqui, depois a gente fala sobre isso. Aerodinâmica do carro manda demais. Então você está falando, está andando numa Kombi, obviamente não desfazendo do carro, né? Você está andando numa Kombi que aerodinamicamente é uma caixa, né? A Kombi é como se fosse uma caixa. Uma van, um micro-ônibus é como se fosse uma caixa. Um ônibus é como se fosse uma caixa. Então, Ô, Carlos, Oi. eu posso dizer que dois bonequinhos pequenos com a força de 100 contra um boneco médio vai ser a mesma coisa ou a vantagem numérica muda algo? Não, vou experimentar isso aí sim. Aí só para concluir a questão da dinâmica, não, perdão, da aerodinâmica. Se você for falar de uma Ferrari agora, se você for falar de um carro com aerodinâmica, né, com uma superfície, né, com a aerodinâmica toda arredondada, acompanhando, facilitando a passagem do vento, né, de forma que está, entre aspas, né, quebrando a resistência do vento, aí você mudou de conversa. Esse carro com aerodinâmica melhor, né, melhor que uma Kombi, vários, né? Se eu pegar um carro comum, né, você vai ver que a aerodinâmica é melhor do que a Kombi. Então ela vai sofrer uma resistência menor do vento, né? Então vai conseguir ter uma vencer, por isso que consegue atingir também, lógico, que tem um motor ignorante ali, né? Não sei quantos cavalos ali de potência, mas a aerodinâmica ajuda demais, demais. A aerodinâmica ajuda muito, beleza? Por causa da interferência e atuação com o ar, beleza? Bem, Carlos, fala, amigão. eu não sei como é que é aí em Diamantino, mas aqui em Gouveia eu sei que tem umas Kombi nossa senhora, essas Kombi faz mágica, que esse trem corre mais do que uma Lamborghini, se você pegar lá da lado. Tem hora que passa aqui na rua, eu passava, agora não tá passando muito mais, né, por causa É, da pandemia e tal, mas o trem passava até pulando, parecia que o carro voava. é, Não tem condição, o povo acelerava aquilo ali no 200, né? ou seja, assim, anda muito. Eu digo assim, mas sofre uma interferência do ar maior do que um outro carro com aerodinâmica mais adequada, vamos dizer assim, mais adequada para velocidade, né? Então, assim, ele está sofrendo uma resistência do ar. Se ele tivesse uma aerodinâmica, vamos pegar o mesmo motor e colocar numa aerodinâmica melhor, né? Vamos pegar o mesmo motor e colocar num Gol, num Palio, né? Um Onix, um carro com aerodinâmica melhor. Ele correria mais, andaria mais rápido. Tá? Eu não estou discutindo qual que é o motor da Kombi e qual que é o motor de um Gol ou de um Palio. Eu falo assim, se for olhar só a aerodinâmica, você pegar o motor da Kombi, colocar num Gol, num Palio, né, num Onix, em algum carro baixo, com aerodinâmica mais adequada, andaria mais do que a própria Kombi. Entendeu? A D20, as caminhonetes antigamente, a aerodinâmica não era boa. Né? Então, assim, a aerodinâmica mudou muito. Né? Então, isso facilita bastante. Tá? Eu falo assim, não impede de andar, mas andaria mais se a aerodinâmica fosse melhor, entendeu? Tranquilo? Tirou a dúvida aí? Tirou, né? Eles fazem isso por questão de segurança, Carlos? Porque, tipo, vai muita gente dentro e coloca Não, esse negócio para dificultar a no caso velocidade. da Kombi é mais por questão de espaço físico mesmo, né? Você otimizar, melhorar o espaço ali. Lógico, o ônibus tem que ser uma caixa mesmo, né? É, questão de funcionalidade, vamos dizer assim, né? Tem que ser uma caixa mesmo. Só que isso acaba impedindo, se você quer uma velocidade um pouco maior, você acaba tendo que botando a potênciazinha maior no carro, no ônibus, né? Ou na Kombi, para compensar o atrito com o ar que é maior. Então, se você quer desenvolver, né? Vamos ser corretos aí com a legislação.
num lugar não sinalizado, você quer desenvolver com um ônibus 110 quilômetros por hora, que é a velocidade permitida, caso contrário você tem que seguir a placa, mas um lugar não sinalizado, 110. Se você quer fazer um ônibus de dois andares, imagina só, desenvolver essa velocidade de 110, você vai ter que colocar uma potênciazinha maior no motor para compensar o atrito, porque é uma superfície gigante em contato com o ar. Então você vai ter que compensar agora. Um carro pequeno, você quer chegar a 110? Não, né? Você já não precisa daquela potência toda, né? Que você precisaria no. Sim, eu estou desprezando a massa do ônibus, o ônibus cheio ou não. Eu estou falando assim, né, de forma bem grosseira. Se você quer desenvolver os 110 km por hora, né, desprezando, eu sei que a massa do ônibus aí é gigante, mas desprezando isso aí, se você quisesse desempenhar, você teria que fazer um pouco mais de potência para o motor do ônibus do que para o carro, porque o carro sofre um atrito menor com o ar. O ar incomoda menos, atrapalha menos, empurra menos o carro para trás. Beleza? É só por isso, questão de funcionalidade mesmo. Beleza? O Fábio, voltando à sua perguntinha lá, era isso aqui, né? Um cara fazendo força de 100 e dois fazendo força de 50, né? Ó. Seria isso? Sim, seria isso. Não muda E, absolutamente nada, entendeu? O e número de no caso pessoas de aqui, ó. começar com, no caso do. Deixa só os dois bonecos azul e um médio do vermelho. É, no Só o caso médio. daquele lá que você falou de. O nome, que é mais fácil tirar, que é mais difícil tirar do lugar e mais fácil manter. Se for Isso. vantagem numérica, Inércia. também não muda nada. Você começa com um bonequinho azul pequeno e um grande vermelho. Exatamente. Aí você coloca depois, não vai mudar nada. Aqui no início, se você colocar isso aqui para andar, aqui como tem uma força resultante aqui para direita, né? Ele vai aumentar a velocidade. Agora ele vai manter ela constante. Se eu quisesse frear, não deu tempo, né? O grandão chegou atrasado. Ah, tá. Então acho que dizer que independente do número, a força é o que importa. Exatamente. Independente da força, eu posso colocar até mais gente aqui, ó. 200. Eu venho e coloco. Posso colocar um só aqui, quer ver? Esse aqui acho que faz 150. Deixa eu completar com esse aqui. Não interessa o número. Tá certo? Quer ver? 350, 300, aí já vou. Aqui deu o mesmo número, mas independente do número, né, o importante é a força. Tá vendo? Tem três camaradas de um lado, dois do outro. O importante aqui é você perceber qual é a força que está atuando. Tem que sobrar alguma força para algum lado, senão esse cara não vai sair do lugar. Beleza? O que eu estava falando era inércia. Inércia aqui, ó. Quer ver? A gente percebe a inércia aqui, ó. Se a gente colocar esse cara para poder empurrar é, o balde, você vê até uma tendência da água, olha, a água até inclina, né? O cara exerce uma força aqui na água, que a água até a tendência da água é ficar, ó. Ele está vencendo essa tendência da água aí, ó. Então aqui fala mais de atrito, né? Depois eu vou falar um pouco. Beleza? Então aqui ficou as situações que eu fui propondo aqui ao longo do tempo aí da aula. Esclareceu, gente? Isso aqui não são exemplos de ação e reação. Ação e reação existe entre essas duas aqui que eu digo, né? Ação e reação existe entre os azuis fazendo força na, na- no vagãozinho aqui, ó, e o vagãozinho fazendo força nos azuis e a mesma para os vermelhos. Os vermelhos fazendo força no vagãozinho, o vagãozinho fazendo força nos vermelhos, tá? Essas forças são ação e reação. Agora, essas aqui que estão desenhadas no vagão, que é o foco aqui, não é ação e reação. Beleza? Deixa eu ver aqui. E esse aqui, ó, esse aqui não tem atrito, aqui tem. Essas aqui são situações de atrito, tá? O que é? Agora eu vou considerar que o chão vai fazer força. Então, essa aqui é um dos melhores exemplos que tem, olha só. Se eu fizer uma força, por exemplo, sei lá, de
Deixa eu zerar isso aqui. Se eu fizer uma força de 50 newtons, na caixa, estou fazendo uma força de 50 newtons na caixa, tá? Pelo menos introduzir, aqui me faltam menos de 9 minutos, introduzir a ideia de atrito. Que aí depois eu volto em todos os exercícios que eu já resolvi até hoje, com um bloco, calculando a aceleração, só que agora usando atrito. Até agora eu não considerei atrito. Eu considerei o cara fazendo uma força aqui, automaticamente já começa a andar. Por quê? Porque não tem atrito. Tá? Aí já começa a andar porque não tem atrito. Beleza? Agora eu vou considerar atrito. Se eu fizer uma força de 50 newtons na caixa, a caixa está fazendo uma força no meu corpo de 50 newtons. Mas eu não... Vou até colocar aqui força, valores, tá? Só que eu não consegui vencer o atrito, que é a força que a superfície exerce. Olha a diferença. Aqui a superfície está lisa, aqui a superfície está totalmente irregular, ó. Mostrando que existe uma interação aqui forte, um atrito forte aqui. Aí eu vou lá e faço 150. Faço 150 na caixa, a caixa faz 100, perdão. Na caixa, a caixa faz 100 em mim. Ainda não consegui tirar a caixa do lugar. Ou seja, ainda não consegui vencer o atrito. Tá? Não faço nem ideia de qual que é o valor do atrito aqui. Porque eu ainda não consegui vencer ele. Aí eu vou lá e exerço mais 150. Venci. Tá vendo? Eu venci e ainda sobrou, ó. Então, agora eu já sei o valor do atrito. Olha se eu não sei. Vamos colocar aqui 100, não saiu do lugar. Quando eu fiz 150, saiu. Então significa que saiu do lugar, né? Eu fiz mais 50. Calma aí, tem um trem errado. Eu fiz mais 50, aí sobrou. Ah, tá, entendi. Vamos voltar aqui. Eu quero soma vetorial, eu quero valores. Fiz 100 e não saiu do lugar. Então, se eu fizer 103, ainda não saiu do lugar. 104, ainda não saiu do lugar. 105, ainda não saiu do lugar. Então, eu vou aumentando a força até eu conseguir vencer lá. 109, 110. Vai chegar uma hora que eu vou vencer o atrito. Aí, quando eu vencer o atrito, vai ficar mais fácil de movimentar. Então, existe um atrito máximo. Olha só. O máximo que a superfície pode exercer. Então, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, aí eu vou fazendo a mesma força, ó. O atrito responde igualzinho. Aí, ó, venci. Olha só. Eu venci ele no 124, tá vendo? No 125. 124 ele não saiu do lugar. No 125 eu consegui vencer ele. Olha o que está acontecendo aqui. Eu consegui vencer ele no 125. No 124 eu não tinha vencido ainda. Quando eu consegui vencer, automaticamente ele ficou 94. Olha que nó que deu aqui agora. Carlos, Oi. se o bonequinho aí, o bonequinho marrom, levantar a caixa, vai tirar a força de atrito? Como é que é? Não entendi a pergunta. Se ele levantar a caixa, carregar ela, não Sim. vai ter força de atrito? Não vai ter atrito. O atrito ele vem só da interação com a superfície. E a interação da superfície, olha que engraçado. Eu coloquei aqui, apliquei 124, o atrito respondeu com 124. Eu ainda estou parado em relação ao chão. Aí o chão responde de uma maneira, olha só. É uma interação com o chão. Mas quando eu estou parado ainda em relação ao chão, ele responde de uma forma. Olha o tamanho da força que ele consegue fazer. Quando eu consigo vencer isso aqui, você pode pensar paralelamente em termos de inércia, né? Quando você pensa em inércia, o que é inércia? Você vai fazendo força, tentando vencer a inércia do corpo, ou seja, tentando vencer a tendência dele de ficar parado. Quando você consegue vencer, aí ele entra em movimento, você só tem que manter o movimento. É mais fácil manter o movimento, tá? É contrariar o objeto que é difícil. Como assim contrariar, Carlos? A caixa está parada, eu quero colocar ela em movimento. Ou a caixa está em movimento, eu quero parar ela. Quando eu estou tentando contrariar, é mais difícil, a força é maior. Mas quando eu quero só manter, a força é menor. Então, olha o que acontece aqui. 124 é a força máxima. Porque quando eu faço 125, perdão, é 125 que é o máximo. Máximo. Quando eu faço 126,
eu venço. E no que eu venço o atrito, aí eu começo a movimentar em relação à superfície, o atrito diminui, ou seja, quando eu começo a movimentar, o atrito, a superfície exerce uma força menor. Então, se eu quiser aqui, ó, estou exercendo 126, o atrito 94, está sobrando 32 para a direita. E se eu diminuir a minha força? A força que eu estou fazendo? Até fazer o mesmo tanto do atrito, o que vai acontecer? Olha lá, vou fazer a mesma força agora do atrito. Força resultante? 0. Por que não para, galera? Boa pergunta, né? Por que não para? Venci o atrito, coloquei ele para movimentar, sobrou uma forcinha de 32, acelerou ele, né? Vou até repetir o processo aqui, ó. Olha que bacana. Vou colocar força resultante, valores e velocidade. Olha só. Aí eu sei que se eu fizer uma força de até 125, eu não venço. Estou lá, prestes a vencer. Essa força de 125 newtons é a força máxima. Máxima. Não vou começar agora porque eu sei que não vai dar tempo. Depois eu vou até construir um gráfico da força que eu aplico e a força do atrito. Até 125 é igualzinho, ó. Aí eu vou lá e faço 1 newton a mais. Venci. No que eu venci, olha lá, sobrou uma força. A superfície muda. Quando eu venço, a superfície muda. Ela passa a fazer menos força. Aí sobrou 32 newtons, porque o atrito é só 94. E lá, tá só acelerando, ó, porque tá sobrando força. Só acelerando, ó. A velocidade só aumentando. Aí eu vou lá e paro de fazer esse tanto de força. Eu não preciso fazer mais. Né? É como se fosse assim, meu carro, eu queria atingir 18 km por hora. Já atingi, agora eu posso diminuir o pé do acelerador e vou fazer uma força menor. Vou fazer uma força de 94 aqui. Porque eu queria que meu carro chegasse a 17,6. Chegou. Diminuo o pé do acelerador, ou seja, diminuo a força que eu estou aplicando. Aí passo a fazer a mesma força que o atrito está fazendo no meu carro. Olha só, se fosse meu carro. A força que eu estou fazendo no chão é a mesma que o chão está fazendo em mim. Mas como eu já coloquei o carro em movimento, só quero manter o movimento, manter a velocidade constante, basta fazer agora a força aqui necessária só para quê? Para vencer, para equilibrar o atrito. Não é nem para vencer não, tá? Perdão. Para equilibrar o atrito. Entendeu? Até o detalhezinho da nuvem passando aqui tem. Então, eu venci. Para vencer eu tive que chegar em 125. Aí, cheguei em 125 e não venci não, perdão. Cheguei em 125. Aí eu fiz 126, automaticamente eu venci. O atrito diminuiu. Minha força foi só acelerando. Eu fui diminuindo a minha força até igualar com o atrito. E mantive a velocidade constante. Agora, se eu quiser que isso aqui freie, o que eu faço para frear? Eu vou diminuindo a força que eu estou aplicando, que o próprio atrito vai diminuir a minha velocidade. Ó. Basta tirar o pé do acelerador, e tirando o pé do acelerador, ó, diminuindo a força, que automaticamente, olha lá, o próprio atrito vai me diminuir. Ó. Vou colocar 44 aqui, só para sobrar. Aí, ó. Estou fazendo uma força de 4. Continuo fazendo força, só que o atrito, olha lá, só que aí eu venci. Sobrou uma força aqui, eu consegui frear, e o atrito agora voltou a ser quanto? 44. Oi. Meu tempinho, né, Letícia? Ainda bem que tem você. Senão passava aí. Então, perceberam? Quando eu diminuí a força, o próprio atrito foi me parando. Para que ficar pisando o freio se a distância está longe, né? Gente tem mania de ficar só pisando o freio, né? Mas se está longe, tirou o pé do acelerador ali, tal, o próprio atrito te para. Quando a velocidade zero, o atrito é igual à força que você está aplicando. Você quer começar tudo de novo? Começa a fazer mais força até você vencer o atrito de novo. Mas, próxima aula. Beleza, galera? Então, um abração para todo mundo aí. Próxima aula a gente continua aí, beleza? Tem tudo de novo aí. Tranquilos? Falou, Carlos. Falou, amor. Obrigado aí. Tchau.